Fala galera, tudo bem? 1808 marca um dos momentos mais malucos da história do Brasil, um dos momentos mais marcantes, né? O que deu aí início, ou o pontapé inicial do nosso processo de independência, que ocorre lá em 1822. Então, em março de 1808, desembarca aqui no Rio de Janeiro oficialmente com uma grande festa, né? A população recebendo com salvas e vivas e comemorações à família real. Príncipe regente Dom João, Dona Maria louca nesse momento, as princesas, a rainha, né? Toda essa galera, damas de companhia, amigos, familiares, funcionários da coroa, o cachorro, o periquito, o vizinho, todo mundo que conseguiu embarcar naquele dia 29 de novembro de 1807 em Lisboa, conseguiu então vir fugida, né? Quase que literalmente, de toda aquela confusão que vivia a Europa nesse momento. Então essa chegada da família real aqui marca um momento importante, né, do início de uma grande transformação para o nosso país, para a história do nosso país e do que viria a ser, o que vai vir a ser o Brasil e o nosso processo de independência. Mas você sabe por que a família real veio para o Brasil? O que estava acontecendo neste momento na Europa que fez a família real tomar essa decisão, que não é uma decisão nova e inesperada nesse momento. Essa decisão já vinha sido cogitada em vários outros momentos da história portuguesa, mas nesse momento então consolidou-se como uma saída para os problemas que Portugal e a Europa viviam nessas circunstâncias. Então, a vinda da família real para o Brasil em 1800, a chegada deles em 1808, mas a partida acontece em 1807, ela acontece dentro do contexto da briga entre duas grandes potências nesse momento que começavam a rivalizar e tentar mostrar quem era a potência mais forte. De um lado, Napoleão Bonaparte, que tinha chegado a assumido o poder na França após a Revolução Francesa. Então, um dos grandes objetivos do Napoleão era transformar a França numa grande potência econômica mundial. E para isso ele precisava eliminar todos aqueles seus concorrentes, e um desses concorrentes era nada mais, nada menos do que a Inglaterra, né? O país palco da Revolução Industrial, aonde mudou toda a dinâmica econômica do mundo no século XVIII e se transformou numa das maiores potências econômicas do mundo, tinha uma das marinhas mais poderosas do mundo nessas circunstâncias. Então esses dois países no início do século XIX vão acabar se chocando e se enfrentando por essa hegemonia mundial. Então esse enfrentamento vai render bons e boas histórias aí também, né? Algumas bastante tristes, podemos dizer assim, mas vão render boas histórias para nós entender esse início do século XIX. Só que tinha uma pequena, grande diferença entre esses dois países que vai acabar respingando na história de Portugal e, consecutivamente, na do Brasil, que era aonde estavam as grandes forças militares desses dois países. Enquanto Napoleão, um dos maiores gênios militares, estrategistas que a história produziu, tinha sua força essencialmente terrestre, então as tropas napoleônicas assolaram a Europa, né, dominaram vários países europeus, instituíram várias famílias reais. Por terra, ele era praticamente imbatível. Já a força inglesa estava concentrada basicamente na sua marinha. Então, por terra, a Inglaterra não tinha lá uma grande força militar, mas por mar era praticamente imbatível. Então, a grande batalha entre esses dois países, né, acontece, só que por terra o Napoleão vai sair vitorioso, por mar a Inglaterra vai sair vitoriosa. E aí está como resolver este impasse. E aí que vem a ideia do Napoleão em 1806. Se eu não consigo derrotá-lo fisicamente e militarmente, eu vou usar estratégias políticas para isso. E em 1806 o Napoleão decreta então o bloqueio continental, proibindo todos os países europeus de fazer e manterem comércio com a Inglaterra, com o objetivo de enfraquecer o país até determinado ponto onde ele conseguisse então militarmente derrotar a Inglaterra. Então ele decreta um bloqueio, uma linha imaginária onde ninguém poderia comercializar com os ingleses. Então
possivelmente chegaria ao seu objetivo. E aí que esta história vai respingar em Portugal. Por quê? Porque esse bloqueio continental é determinado para todos os países europeus com um simples e direto recado do Napoleão. Se você continuar fazendo comércio com a Inglaterra, eu invadirei o seu país e tirarei o direito de você governar, da sua família governar o seu estado. E por outro lado, para Portugal, esta ameaça muito bem clara significava algo muito perigoso, porque a Inglaterra era historicamente o seu grande parceiro comercial, econômico, político, e para quem também Portugal devia uma boa grana aí, né, com a sua dívida externa e tudo mais. E aí tinha um grande impasse. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Se aceita as ordens e obedece o Napoleão, a Inglaterra revidaria. Se ele mantém o contato com a Inglaterra, o comércio com a Inglaterra, Napoleão invadiria Portugal. E aí, o que fazer? O que é menos pior para Portugal nessas circunstâncias? E aí que começa a se cogitar a possibilidade da mudança para o Brasil. Mas por trás dessa mudança para o Brasil, há também uma grande pressão do interesse da Inglaterra no Brasil. Então a Inglaterra vai pressionar Portugal de forma muito direta para esta mudança aqui para o Brasil. Por quê? Porque com o bloqueio continental, a Inglaterra vinha produzindo dentro do contexto da Revolução Industrial em larga escala, mas ela perdeu boa parte do seu mercado consumidor dos seus produtos. Então a Inglaterra estava com um sério problema que as suas mercadorias estavam ficando estocadas. Ela precisava de algum lugar para despachar. Então, se Portugal mudasse a corte para o Brasil, isso abriria a possibilidade de abrir o mercado brasileiro como um mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, os ingleses vão associar-se aos portugueses, oferecendo toda a ajuda possível, não apenas para fazer frente ao Napoleão como provocação, mas também para resolver o seu problema, como um interesse particular dos ingleses. Então, os ingleses vão inclusive pressionar o Dom João para que esta mudança ocorra, para que o Brasil então pudesse abrir aí as portas, já que até 1808, até a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, o Brasil vivia sobre o pacto colonial, aonde o Brasil era exclusividade de Portugal. A partir da chegada aqui no Brasil, uma das primeiras medidas do Dom João aqui em território brasileiro é assinar o Tratado de Abertura aos Portos às nações amigas. Mas quem eram as nações amigas de Portugal nesse momento? A Inglaterra. Então isso vai abrir, então o Brasil vai se livrar do pacto colonial, mas vai abrir todo o nosso comércio justamente para os ingleses tentar desafogar os seus grandes problemas econômicos, os que estavam vivendo nessas circunstâncias. Então a vinda da família real para o Brasil está diretamente ligada a este contexto desta briga entre essas duas grandes potências nesse momento, que vai acabar provocando então como saída esta vinda para cá. E esta viagem, então, ela é deixada para o último minuto, último segundo, como possibilidade. Tanto é que a ordem da viagem que parte do Dom João sai no dia 25 de novembro. Ele então decide tomar a decisão, porque as tropas napoleônicas já marchavam sentido a Portugal pela desobediência da ordem do Dom João frente à ordem do Napoleão. Então no dia 25 ele decide: galera, vamos vazar, porque nós não temos outra saída a não ser transferir a corte para cá. E esta viagem estava marcada para o dia 27, velho. Né? Do dia 25 para o dia 27. Imagine carregar tudo que eles precisavam: prataria, roupa, joias, a galera da corte, os funcionários, as instituições, em 2 para 3 dias. Tá? A viagem só não sai no dia 27 por causa do mau tempo. Então, na manhã do dia 29 de novembro, o dia amanhece com condições possíveis para a prática da prática da viagem. Então, eles partem, né, de Lisboa, do Rio Tejo, entram mar aberto e vêm para cá naquela confusão do embarque, porque Lisboa vai virar uma confusão desse embarque. Muitos não conseguiram chegar, esqueceram parte das coisas, né, de carregar nos navios, e isso vai virar uma confusão no dia da viagem, mas marca um momento importante da história do Brasil, porque a chegada da família real aqui
no Rio de Janeiro e a instalação da corte aqui no Rio de Janeiro muda completamente todos os rumos da história do Brasil e abre aí um caminho para aquilo que vai ser a nossa independência. Gostou do vídeo? Curte aí, segue o canal que a gente vai aprender mais história.